Então vamos lá, então a gente vai falar hoje sobre diagrama de classes, tá? Continuando nossa aula. Na aula passada a gente falou de estrutura de caso de uso. O caso de uso ele é representado pelos bonecos, né? E através desses bonecos a gente tem lá, que vai ser acessado e interagido aí pelos usuários ou sistemas, que pode ser também feito, ou hardware, né? Então continuando aí. Professor, Pode falar. eu vou ficar aqui no mudo, né? Não vou mais voltar ouvindo. Aqui em casa eu tô fazendo umas tarefas ainda, então vai ficar muito barulho e pode atrapalhar a aula, mas qualquer coisa eu tô só ouvindo. Coisa chama nós. Tranquilo. Beleza. Então, o diagrama de classe, ele tem as fases de análise. Essas fases de análise, ele tem um modelo conceitual, diagrama de classe que ele é produzido. Através dele são informações de software necessárias em termos de classe e seus atributos, bem como associações entre classes que devem ser representadas, tá? Então, a gente tem a fase de análise. A fase de análise ele é um modelo conceitual do diagrama de classe. Temos fase de projeto, e também é um modelo conceitual do diagrama de classe, e ele produz aí seu próprio modelo de domínio. Através dele, ele tem uma solução de um problema que é focado, e a solução desse problema é através de métodos, que a classe poderão conter e fazer parte do software que será desenvolvido, e por esse motivo deve sempre aparecer como um modelo de domínio, tá? Fase de projeto, modelo de domínio, fase de análise, nós temos aí um modelo de produção, que é o produzido. Através dele, nós temos o modelo conceitual da minha classe. E como que é feita, então, a minha classe? Na minha classe, eu tenho os atributos e operações. Os atributos, eles são as características da minha classe, e operações é o comportamento. Então, toda classe, ela tem um nome da classe, então vocês vão ter o nome que será representado essa minha classe. Dentro dessa classe eu tenho meus atributos, e dentro desses atributos eu tenho minhas ações, que são as operações, tá? São representadas pelo sinal de menos e mais, quando ele é privado ou público, que a gente vai estar falando mais detalhado para frente, tá? Então, o que é atributo? Ele armazena dados dos objetos da classe, e métodos, eles são funções de instância da classe que será executada, né? Toda ação da minha classe, ele está em operação, tá? Que aqui operação, ele é o que? Meus métodos, tá? Só lembrando, métodos, ação, ele é o que? Comportamento da minha classe. Atributo, ele é a característica da minha classe. E dentro da minha classe, eu tenho o nome da minha classe, tá? Lembrando que as classes podem ser apresentadas pelo privado e público, tá? Menos privado, mais é o público, tá? Quando é o menos, só a classe em si tem permissão de fazer execução e leitura desses dados, dessas informações. A pública, ela é aberta, onde outras classes podem ter acesso a essas informações. Até aqui, tranquilo? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Temos o mais, que é público, o jogo da velha, que é protegido, e o privado. Isso aqui é chamado de marcações de acesso, tá? E pode ser utilizado aí para vocês colocar que tipo de atributos e métodos será utilizado nessa classe, tá? Público, protegido ou privado. Através disso aqui que eu demonstro como será a visibilidade da minha classe. Relacionamentos, permite compartilhar informações e colaborações com execuções dos processos do sistema. Através dele eu descrevo um vínculo que vai ocorrer normalmente entre objetos de uma ou mais classes, tá? Então, relacionamento é quando eu tenho entre um ou mais classes que tem vínculo. Através do relacionamento são representados por linhas ligando essas classes que estão sendo envolvidas. E aí eu tenho os tipos de relacionamento. Aqui é uma associação, que a gente já viu. Aqui eu tenho a minha herança, onde ele é um triângulo preenchido, ele não é preenchido, né? Ele é branco. Tenho minha dependência, agregação e composição, tá? Então, aqui eu tenho 4 tipos de relacionamento. Associação, herança, dependência, agregação e composição. 4 não, 5. Beleza?
Então, a associação, ela pode ser unária ou refletida, tá? Quando existe um relacionamento de um objeto de uma classe, como o objeto da mesma classe, como exemplo abaixo, eu tenho um funcionário que pode supervisionar outros funcionários. Como assim? Então, aqui eu tenho uma classe e vários funcionários. Então, desse aqui eu estou dizendo que eu posso ter um funcionário ou vários funcionários. Que aí eu descrevo desse jeito aqui, com essa ação. Onde um funcionário, nesse caso, ele não pode supervisionar aí ninguém. Funcionário não pode. Mas um gerente ou um supervisor, ele pode supervisionar um funcionário ou vários funcionários. Dessa classe, eu posso ter um funcionário ou nenhum funcionário ou vários funcionários. Então, essa é a minha descrição dessa minha classe. Então, aí a gente tem, então, aqui uma instância de uma classe chamada aí funcionário, tá? Tá entendendo aí, Leandro? Pode prosseguir? Pode ir, professor. Mac Fish. Então, aqui eu tenho multiplicidade, determina o número mínimo e máximo de objetos envolvidos em cada extremidade, tá? Tem uma associação, também a linha aqui, ó, ele é uma associação. Estou dizendo, empresa, eu posso ter quantas empresas? Uma empresa, então eu não posso ter nenhuma empresa ou mais de duas. Nesse caso aqui, estou dizendo que eu só possuo uma empresa, então minha classe, ela possui uma empresa. Dentro da minha empresa, eu posso ter quantas pessoas? Posso ter uma pessoa ou várias pessoas. Então, essa classe está dizendo que eu posso ter um cadastro de pessoas de uma pessoa ou várias pessoas. Então, é isso que eu estou fazendo nessa ligação. Tem a minha associação, a empresa, ela precisa de pessoas para poder conduzir a empresa. Então, a empresa tem que ter pelo menos no mínimo uma empresa. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que só vou ter uma empresa. Já em questão de pessoas, eu posso ter uma ou várias pessoas que estão ligadas à minha empresa. Tipo de multiplicidade, que não especifica. Então, que não especifica. Exatamente 1, 0 ou mais, né? Muitos, um ou somente um. Então, eu vou ter um, eu tenho que ter um e somente um, mais nada. Posso ter um ou vários. Posso ter 0 ou 1. Posso iniciar a partir do 2 até 4. Ou múltiplo. 2, inicia do 2 da classe a partir do 2 e vai do 4 a 6. E aí aqui eu tenho múltiplos, tá? Aqui eu tenho um intervalo, 0, 1, 1 ou vários, somente 1 e 1, né? Muitos, 0 ou mais, exatamente 1. E aqui eu não tenho especificando nada. Se vai ser 0, se vai ser 1 ou vários. Então, os papéis. Informações extras associadas que pode ajudar e aplicar essas funções do objeto. Então, o papel ele representa dentro de uma associação. Então, aqui eu tenho minha classe funcionário, tenho meus atributos e meus métodos. Menos privado. Aqui eu faço a declaração da minha variável, da minha classe. Então, eu tenho matrícula como inteiro, nome como string e salário como dobro. E aí aqui eu tenho as informações dessa classe que será armazenada aqui. Então, aqui eu tenho um comportamento da minha classe. Então, manter funcionário e consultar funcionário. Então, supervisor pode supervisionar os funcionários. Ele pode supervisionar um, nenhum ou vários funcionários. E aí, um maisinho aqui significa que é subordinado. Subordinado a supervisor, tá? E aí eu tenho uma ligação onde ele está fazendo essa supervisão de funcionários. Associação binária são identificados relacionados entre objetos de duas classes distintas. Então aqui eu tenho um funcionário, tenho meus métodos, meus atributos, né? Meus métodos.
possui, lembrando, toda vez que eu trabalho com caso de uso, diagrama, eu sempre uso verbo presente, tá? Abrir, fechar, possuir, liberar e assim por diante, tá? Então, aqui, funcionário possui. Aqui eu tenho uma associação binária. Dentro dela, meu funcionário, ele possui o quê? Dependentes. Então, essa classe dependentes depende da classe funcionário. Se eu não tiver a classe funcionário, essa classe não serve para nada. Então, ela não tem utilidade essa classe. Então, ela fica sem informações. Porque ela herda as informações de funcionário. Tem as minhas declarações, dos meus atributos, tem as declarações dos meus métodos, onde eu possuo um funcionário, e esse funcionário, ele pode não ter nenhum filho, ou ele pode ter um, dois, três, ou vários filhos. Dentro desses filhos, eu tenho uma classe chamada dependente, e onde eu tenho a minha declaração, que é o seu nome, que é do filho, e de que tipo que é ele, se é filho, se é cônjuge, se é casado, se é assim por diante, né? Então, aqui vai dizer, esse grau de parentesco, o que que ele é. E aí, eu tenho a declaração da minha classe, dentro do meu Java, onde eu criei minha classe chamada função, né, funcionário, declarei minhas variáveis, né? E embaixo, depois, eu tenho os métodos, que nesse caso, esses métodos são esses aqui, né? Manter funcionário e consultar funcionário. Tem a minha classe dependente, declarei nessa classe nome e parentesco como string. Tranquilo aqui? Posso prosseguir? Pode ir, professor. Por lá no final a gente faz uma apanhada aí e toca Tá. direto. Navegabilidade, ele é representado por uma seta de extremidades que identificam o sentido que essas informações estão sendo transmitidas entre o objeto das classes envolvidas. Nesse caso aqui, esse aqui, ele está dizendo que está sendo representado aí, identificando as informações da classe envolvida, junto com a classe dependentes, né? Onde está transmitindo as informações entre eles. Nesse caso, dependente está herdando as informações do funcionário, para que eu possa ter o dependente cadastrado em funcionário. Então, aqui eu tenho aqui um método de classe dependente, tá? Nesse caso aqui, eu só tenho meu método, não tenho meu atributos aqui. Agregação, o sinal dele é diferente, tá? Isso aí, ele tem uma informação do objeto, que é chamado objeto todo. Ele precisa ser completamente, ter informações contidas de um ou mais objetos de uma classe. E aí, nessa parte, a gente chama de objeto por parte, tá? Ele é representado aí por um losango, extremidade, com objeto como todo. Então, aqui tem ele como objeto todo. Onde eu tenho pessoa, e aí dentro dessa pessoa, para eu abrir uma conta, eu tenho que ter o nome da pessoa e o CPF. Se eu não tiver esses dados, eu não consigo abrir uma conta. Mas essa classe está dependente da classe pessoa. Daí eu tenho como ela como objeto todo. Posso ter um tipo de pessoa ou vários tipos de pessoa, né? Para fazer o cadastro dessa conta, para abrir uma conta. Eu posso abrir uma conta ou também eu posso abrir várias contas. E aí eu tenho a declaração dos meus métodos. Número de conta, abertura, situação, senha e saldo. Beleza? Vou prosseguir aqui. Então, a associação de agregação ela pode, em muitos casos, ser substituída por uma associação binária simples. A função principal de uma associação de tipo agregação é identificar a obrigatoriedade. Lembrando, uma associação de agregação, ela tem que ser o quê? Obrigatório, tá? Então, dependendo de como você estiver fazendo lá diagrama de classe, sempre lembra isso aí. Ele tem que ser obrigatório. Se não for, não tem como. E ele completamente essas informações, ele tem como objeto todo e por seus também objeto por parte, quando pode ser o quê? Consultado. Então, aqui eu tenho uma composição.
composição, ela é a agregação considerada a mais forte. Ela tem o objeto por parte, que não pode existir sem o objeto todo. E o objeto todo, se ele for destruído, o objeto par também será destruído. Então, aqui eu tenho meu objeto todo. Se eu destruir meu objeto todo, tanto a edição, tanto o artigo, deixa de existir. Isso será o quê? Será destruído também. Então, daí lembrando, sempre tem que ter cuidado com a questão de sentido da setinha, para mostrar de onde ele está recebendo essas informações. Então, a edição, para ela poder prosseguir, eu preciso ter os dados da revista. Desses dados da revista, eu consigo ter a edição da revista, que nesse caso seria a data de edição, triagem e o número. E dessa revista, eu consigo ter meu artigo. Então, artigo depende da edição e edição depende da revista científica. Se eu excluir a classe revista, edição e artigo, não existe mais, serão também destruídos. Eu posso ter uma revista ou várias revistas, tá? Lembrando do verbo, contém, então, edição contém os dados da revista, artigo contém os dados da edição. Artigo, no mínimo que eu tenho que ter são 6 e no máximo 10, para eu poder ter a publicação desse artigo dentro da minha revista, tá? Como mostra aqui nessa leitura. Pedido. Então, a gente fez de composição, continuando. A gente tem aqui uma representação de um sentido só, nesse caso, tem um pedido, onde item de pedido. Então, pedido eu tenho o número, data e valores. Contém, agregação. Nesse contém, eu tenho que ter, no mínimo, um pedido, ou eu posso também ter vários pedidos. Mas, se eu tiver pedido, no mínimo tem que ter um pedido, senão não tem pedido, tá? Generização. Essa aqui é uma parte legal de trabalhar também. A gente viu generização em estudo de caso pelo bonequinho, né? A gente tinha um bonequinho, tinha a conta, e a gente viu assim generização com estudo de caso. Já no diagrama de classe é diferente. Eu tenho ele, mas só com um sentido da seta. Então, por exemplo, conta, eu posso ter dois tipos de conta. A conta corrente e a conta poupança. Quando eu tenho duas contas interligando uma conta principal, eu tenho generização, certo? Na conta comum, o que tem que ter? Os dados, aí menos significa private, e mais que é público. Então, dentro dessa conta comum, eu tenho as informações da minha conta, e aqui eu tenho um relatório dessa conta. Abrir conta, consultar, validar, consultar saldo e assim por diante. Então, aqui eu tenho minha ação da minha classe, e aqui o meu comportamento. Aqui eu tenho meus atributos, e aqui eu tenho meus métodos, tá? Dentro dele eu tenho a minha classe com meus métodos, conta corrente e conta poupança. Beleza? Então, aqui eu tenho uma generização, onde eu posso ter em uma conta comum dois tipos. Igual eu tenho uma pessoa, e nessa pessoa ela pode ser o quê? Uma pessoa física, ou ela pode ser uma pessoa CN... Escrevendo errado aqui. CNPJ. Então, aqui eu tenho uma generalização. Eu tenho uma pessoa que vai ter o nome, né? Data de nascimento e assim por diante. E dentro dessa pessoa, ela pode possuir o CPF ou ela pode possuir o CNPJ. Aí eu tenho uma generalização também. Classe associativa. Essa classe são produzida quando associações possuem multiplicidades, nesse caso, muitos, em todas as suas extremidades. Então, quando todas as classes possuem uma multiplicidade, aí eu tenho uma classe associativa. Nelas são necessários que, nos casos que existem atributos relacionados à associação que não pode ser armazenado por nenhuma dessas classes envolvidas. Então, aqui tem uma classe autor, eu posso ter um autor ou vários autores, filmes, eu posso ter um filme ou vários, e aí aqui eu tenho
a minha associativa. Nesse caso, ele atua aí como seu papel. Então, a classe associativa, caso um autor interpretasse dois tipos de papéis em um mesmo filme. E o uso da classe associativa não seria mais adequado. Então, poderíamos inserir uma classe normal, atuando como uma classe intermediária. Então, aqui eu tenho aí um autor, posso ter, nesse caso não está sendo especificado aqui se eu posso ter um ou vários e assim por diante, então não declarei. Então, quando eu não declaro, eu posso ter vários autores, tá? Mas nesse autor eu posso ter que ele tem que atuar pelo menos um papel, ou ele pode atuar vários papéis. E filmes, eles podem atuar como um filme ou vários filmes. Aí aqui eu tenho uma classe associativa, invertendo o tipo dela. E sim, aqui estou usando só uma associação. Dependência, identifica um certo grau de dependência de uma classe relacionada com a outra. Uma dependência difere-se de uma associação porque sua conexão entre elas são classes temporárias. Então, aqui eu tenho uma classe pessoa. Nessa classe pessoa, eu posso ter dependentes e funcionário. Aqui eu tenho uma associação. Aqui eu tenho... O que é isso aqui, pessoal? Certinho ao contrário. Posso ter zero dependente nenhum. Nesse caso, está herdando do funcionário. O professor, só uma dúvida aí. No caso ali, se ele faz ligação com essa tabela de pessoa, questão do parentesco ali, eu não entendi essa parada aí, não. Então, aqui eu tenho associação de pessoa, mas assim, depende. Mas Dependente... eu quero dizer aqui, assim... deixa eu explicar para você. Dependente, ele está ligando a classe pessoa. Por quê? Dependente, ele tem que ter um nome e um CPF. Certo. Mesmo ele estando na classe funcionário. Mas, por exemplo, esse que Mas como eu vou ligar dependente... ele ali como parentesco? Entendi, repete. Por exemplo, a nome, José, CPF, número de CPF. Como que eu vou fazer esse ligamento ali de dependente, de questão do parentesco, para me saber se lá em cima não vai ter? Não, Aí aqui em tem. cima, nesse caso, dessa classe, você vai declarar só o nome e CPF dessa pessoa. Quando eu puxar Certo. para cá em funcionário aqui, cadastrar, ele vai verificar no funcionário se ele possui dependente. Se ele possui, ele já vai puxar os dados e vai armazenar dentro da classe funcionário junto, como dependente Entendi. desse funcionário. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí Porque eu vou dentro ter que desse... cadastrar no caso, né? Pode falar, não entendi. Aí eu vou ter que cadastrar como dependente, né? Para depois aparecer. Isso. Porque você vai cadastrar a pessoa, quem que você vai cadastrar primeiro de pessoa? Funcionário. Beleza, você cadastrou o funcionário, e aí vai lá. Tem parentesco? Tem. Se ele tem, você vai ter que cadastrar o que do parentesco? Os dados, nome e CPF. Aí, no lugar de você criar outra classe para poder cadastrar os dados desse dependente, você utiliza a mesma classe. Entendeu agora? Entendi. Aí eu não preciso criar outra classe para mim, para dependente, por exemplo, criasse uma classe aqui, onde eu teria, tem dependente? Tem, então coloca lá o nome do dependente e o CPF dele para fazer a inclusão dentro da classe funcionário. Então, no lugar de eu ter que criar outra classe para fazer isso aqui, eu já tenho essa classe criada aqui, então eu só utilizo ela. Então, eu posso utilizar ela interligando aqui. Daí, como eu estou interligando aqui essa dependente, ela depende também do funcionário, então eu tenho aqui uma associação. E aí, lembrando, o que seria essa setinha aqui, ó? Que ele tá ligando aí. Tem que botar lá no slide lá que eu não lembro, não. E essa aqui? Tem que fazer uma cola aqui para poder lembrar.
né? Vou voltar. Desse já anota aí, eu tiro a foto. Pra gente mais pra frente fazer. Aqui, ó. Dependente. Agregação. Herança. Agregação e composição. Fechou? Pode ir? Voltar agora? Beleza, pode ir. Então aqui eu tenho o quê? Aí é dependência. Dependência. E aqui? Na onde? Aí é herança. Isso aí. Então, ó, dependente herda Não. a herança do funcionário. Entendi, fala aí. Esse do dependente é dependência. E esse do funcional automóvel é herança. Não. É isso mesmo, é herança. Isso. Então, funcionário automóvel herda herança de funcionário e dependente herda aí a dependência do funcionário, tá? Aqui eu tenho uma classe, nome da classe, tenho meus atributos e tenho meus métodos. Então, a realização é um tipo de relacionamento especial que mistura as características de generalização e dependência. Então, aqui eu tenho uma classe, placa-mãe, interface de monitor e monitor. Então, aqui eu tenho... Placa-mãe tem uma dependência e o monitor uma herança. Aqui tem uma dependência e aqui o monitor tem uma herança. Isso aí. Mas por que a linha tracejada? Se o final lá, a setinha é diferente. Tem nada a ver? Não. Aí, nesse caso, ele está só mostrando que está... Como que eu posso explicar para vocês aqui? Aqui eu tenho um relacionamento especial. Daí ele é tracejado. Tracejada. Uhum. Mas não deixa de ser uma dependência. Uma dependência não, uma herança. Aí o que manda vai ser isso aqui, ó. Só o final. Uhum. Tá, tipo então, da ponta dele. Uma herança. A placa-mãe para o monitor é uma dependência. E a outra é uma herança. E o outro é o quê? Uma herança. Uhum. Ele herda as informações da que depende dela, ela perde. Ué. Entenderam? Para mim deu um corte de áudio aqui, professor. Oi, tá ouvindo aí? Agora tô. Então, aqui eu tenho a placa-mãe que depende da interface do monitor. Se não tiver a interface do monitor, a placa-mãe não consegue transmitir as informações. E o monitor, ele não é dependente, né? Mas ele pode ser utilizado e não pode ser utilizado. Mas se não tiver o monitor, não consigo transmitir aí as informações que é solicitado para a tela. Então, aqui eu tenho umas execuções entre classes, que um é responsável por outro. Entendeu aí? Certo. Vamos lá, então. Então, só aqui, ó. Então, a classe monitor ela é implementada em algum serviço oferecido pela classe monitor. Restrição ele define as condições a serem validadas durante a implementação de métodos da classe e essa associação entre as classes ou mesmo seus atributos. Então, eu tenho aqui um sócio, locação, sócio realiza. Eu posso ter nenhuma locação ou várias locações. E aí, aqui eu tenho
uma alocação que está sendo feita, nesse caso, está sendo feita aqui uma associação entre as classes só, e não possui aqui nenhum método deles, e sim atributos só que está sendo executado. E aí aqui eu tenho uma condição que precisa validar um para poder executar o outro, tá? Aí esse tipo aqui a gente chama de validação. Entendeu, Léo? Pode prosseguir? Pode prosseguir, professor. Então, dentro dessas restrições, pode ser também aplicado onde ele pode validar um atributo ou um método de uma classe. Isso aí, nesse caso que estava falando em questão de validar, é senha. Então, eu tenho uma senha, e através dessa senha, para eu poder ter acesso à minha conta, eu tenho que digitar minha senha. Digitei a senha, eu consigo ter acesso à minha conta. Além de validar essa senha, eu coloco ali que tem que ter o quê? No mínimo 6 dígitos. Né? Se não tiver os 6 dígitos digitado, ele não valida e não aceita também o acesso a essa minha conta, tá? E o saldo, ele vai ser recalculado. Nesse caso, ele fala em recalculado se foi feito depósito ou se foi feito saque. Dependendo dessas duas ações que a gente faz, o saldo será alterado. E aí aqui eu tenho as ações: abrir conta, consultar, validar e assim por diante. Dentro disso aqui é onde vai ser armazenada todas as minhas informações. Nesse caso, o histórico, né? O histórico da minha conta que eu estou executando, conta corrente ou poupança. Entenderam? Então, a parte de restrição é sempre que vai solicitar aí um login ou senha para que eu possa ter acesso à minha conta. Nesse caso, vou acessar o e-mail, tem que ter um login lá. Nesse caso do e-mail, tem que ter um e-mail e senha. E quando você faz o cadastro, você coloca uma restrição do mínimo que tem que ter ali para poder criar a senha. Ou já com senha criada, quantos dígitos tem que ser digitado para poder acessar essa conta. Beleza? Pode prosseguir? Beleza. Então, temos também os estereótipos, né? Possibilita certo grau de extensibilidade aos componentes das associações, permitindo também identificar que os componentes ou associação sejam semelhantes a outros. Algumas características também se diferenciam e existem 3 tipos de estereótipos pré-definidos aí pela OML que são utilizados, que é o ente, o Bourdieu e o Compton. Então, os 3 estereótipos são utilizados aí pela OML. Então, o entity é uma classe de entidade que geralmente implementa objeto persistente. O boundary é uma classe fronteira, geralmente ela é utilizada para interface gráfica, tá? E o Control, ele geralmente implementa regras de negócio. Nesse caso, ele faz o controle, tá? Então, aqui eu tenho uma classe de entidade que implementa objeto. Aqui eu tenho uma interface gráfica. E aqui eu tenho um controle, que é feito através de um círculo, a setinha. Esse eu tenho como se fosse um T no círculo. E aqui eu tenho um taxado embaixo e um círculo. Então, cada um representando a sua início de suas classes e suas ações. Então, por exemplo, a gente vai abrir uma conta. Então, a gente usa... Professor, volta aí, por favor. Pode ir. Então, uma entidade de uma classe que contém informações recebidas e armazenamento pelo sistema e gerado também por teste, né? O estereótipos entity também fornece informações que normalmente terão muitos objetivos e pode ser persistido. Nesse caso, nós usamos um exemplo da classe lá, conta. Então, aqui eu tenho o início dessa classe minha de uma entidade. Então, fica explícito que a classe conta comum, ela é uma entidade que armazena informações referentes a um problema que o sistema no qual
está inserida aí para procurar e solucionar, tá? Toda vez que eu tenho informação que será armazenada, então eu uso esse tipo de estereótipo, tá? Que é o entity. Aqui nós temos uma classe chamada de persistente. Essa classe tem que preservar fisicamente a instância. Então, aqui eu tenho uma classe. Dentro dessa classe eu tenho as minhas instâncias que está sendo executado dentro dela. E aí, quando eu tenho isso, a gente cria uma classe chamada persistente, tá? Persistente significa que essa classe ela tem que ser preservada para poder continuar com as outras execuções de outras classes que são dependentes dela. Um Bodari identifica que a classe serve para comunicar entre os autores externos e os sistemas propriamente dito. Muitas vezes uma classe Bondari é associada a uma interface de um sistema, tá? Geralmente associada a uma interface do sistema. Uma classe do tipo Bondari, muitas vezes necessita interagir com outras classes, nesse caso, classe Control. E ela é utilizada, ela é muito utilizada e importante, e é preciso definir a existência de uma interface para o sistema. Ô, Léo, deixa eu bloquear o som aí, fazendo favor. Tá dando interferência. Obrigado. Então, como ele falou, uma classe Bondari, geralmente, ela interage com a classe Control. Então, eu tenho aqui, ó, a interface do meu banco, que é representada por esse símbolo, e aqui eu tenho o meu controle, nesse caso, representado por esse, onde eu tenho um controle aí, que é o Control, representado pelo controle do banco, né? Nessa classe aqui, ela tem uma ou mais classes. Control, ela é responsável por interpretar os eventos ocorridos sobre o objeto e retransmitir o seu objeto dessas classes de entidade fazendo parte do sistema, tá? Então, aí nós temos uma representação disso aí. O outro exemplo que a gente tem aqui utilizando, temos o caso de uso, né? Aqui eu tenho a minha interface gráfica que está visualizando. Aqui eu tenho o meu controle. Aqui eu tenho o entity, nesse caso representando como modelo. Então, o usuário vai visualizar, controlar e ter modelo dessas ações aqui. Então, tudo isso aqui, vou ter uma representação aí do meu estereótipos. E aí, um exemplo de classe que a gente vai fazer. Então, nesse aqui, a gente tem um sistema de controle bancário. Então, no sistema de controle bancário, eu tenho que ter minha classe principal, né? O que é a parte principal de um banco? A pessoa. Então, se eu não tiver a pessoa, eu não consigo abrir uma conta. Se eu não tenho uma pessoa para abrir uma conta, eu não tenho o giro dentro do meu banco. Então, para abrir essa conta, a pessoa tem que ter nome, situação e renda, como que ela está, né? Nesse caso, situação, verificar se ela não está com o nome SPC. Feito o cadastro, vai cadastrar se ela é uma pessoa física ou jurídica, né? Então, aqui eu tenho uma associação. Dentro dessa associação, eu tenho lá, então, as execuções. Uma classe movimento, conta comum, né? E dessa conta comum eu tenho minha associação. As contas comum pode ser conta corrente ou poupança, tá? Aqui eu tenho uma associação da conta comum com movimento. Aqui eu tenho uma generalização da conta comum, dizendo que tipo de conta que ela pode ser, que ela herdou. Tenho uma classe pessoa, que ela pode ser pessoa física ou jurídica. E dentro dessa pessoa eu posso ter uma conta ou várias contas, né? A pessoa, eu posso possuir uma pessoa ou várias pessoas. Conta, pode possuir uma conta ou várias contas. Movimento, eu posso ter um movimento ou vários movimentos. Já usei até o verbo registrar. Possui, tá? Aqui eu tenho qual que é esse símbolo aqui, ó? Agregação, composição. Eu deixo colar aí, pode colar aí. Agregação. Isso aí. Então aqui eu tenho uma agregação, onde essa classe comum está agregando os dados da pessoa, tá? O setinha está aqui, que ele está puxando essas informações da pessoa. Aí, quando eu tenho só uma linha interligada, eu tenho só uma associação que está associando. Em movimento,
eu tenho aqui um armazenamento. Nesse caso, o histórico de tudo que está sendo executado dentro da minha conta. Se foi depositado, armazenado, hora, valor e assim por diante, sacado também, eu tenho aqui um histórico desse movimento. Nessa parte aqui, toda vez que eu faço meu diagrama de classe, eu tenho que fechar com um retângulo, tá? Coloco o nome desse projeto. Esse aqui a gente chama de modelo conceitual. O nome desse projeto aqui, desse diagrama de classe, é um sistema de controle bancário, tá? Alguma dúvida aqui? Posso prosseguir essa parte? Pode. Falta muito ainda, professor? Não, acho que deve estar acabando já. Beleza. Deixa eu só ver. Acabando já. Então, a gente fez uma representação de diagrama de classe aqui, tá? E agora a gente tem um modelo de domínio, que a gente falou. O modelo de domínio é representado por esses símbolos com as classes. Então, aqui eu tenho uma interface gráfica. Então, quando o usuário acessar lá, por exemplo, o site do banco, eu tenho uma interface gráfica. Ou quando ele for no caixa eletrônica, ele tem uma interface gráfica. Desse acesso, dessa interface gráfica, que vai ser onde seja solicitado o usuário, né, a senha lá, ou login, vai ser feito um controle, e aí desse controle movimentado via classe. Na representação aqui, ó, a gente não tem, né, o símbolo aqui interligando, né, desse jeito, como mostra aqui, tá vendo? Então esse é o desenho aqui do meu modelo de domínio. A representação de associação, agregação, né, associação, é a mesma coisa, generalização, então a mesma coisa aqui, só que eu coloquei o quê? O modelo domínio que não estava inserido. Então aqui eu tenho um modelo conceitual, modelo domínio. Beleza? Tranquilo até aqui? Beleza. E aí, próximo são exercícios, né? Mas nesse caso o exercício de vocês é continuar no projeto integrador. Então vocês vão acessar também o site lá, draw.io. E dentro dele, primeiro vocês vão criar os bonequinhos lá de vocês, a estrutura do caso de uso. Depois que vocês criarem a estrutura de caso de uso, vocês criam o diagrama de classe, tá? E aí vocês vão me entregar mais esse projetinho aqui para mim. Diagrama de caso de uso e diagrama de classe. Beleza? Alguma dúvida aqui? Um livro que é interessante, eu aconselho vocês estudarem o ML, uma abordagem na prática. Manda esse material aí no grupo aí, professor. Agora já. E aí eu vou gravar o vídeo também, baixar o vídeo, jogar no canal e já mando para vocês o vídeo também assistindo. Aula passada já está no site da Croton e também tem lá no meu canal lá, vocês podem estar acessando e verificando lá, tá? Mas eu creio que esse material eu já mandei para vocês na aula passada. Mandei tudo junto. Deixa eu dar uma olhada aqui também. O ML, ó, tá aqui, ó, os 4. Já mandei. Aí eu já. baixei, então eu não abri esse daí. Eu já tinha baixado esses outros. Deixa eu... Então, mas beleza. Tranquilo, então. Tá? Deixa eu parar essa aula.